Fala galera, sou o professor Bruno, professor do Explica Aí. Estamos aqui no XP Resolve para resolvermos mais uma questão do Enem. A questão que nós iremos resolver hoje é a questão do Enem 2022, segunda aplicação. Entretanto, antes de iniciarmos a leitura do texto, vamos para os nossos recadinhos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curta. Se você não comentou, comente e também compartilhe. Galera, olha a informação que o texto nos traz. Pensar o corpo como algo produzido pela cultura é, simultaneamente, um desafio e uma necessidade. Olhem, o texto fala sobre o quê? Pensar o corpo. Ou seja, o que é o corpo? Aí ele diz, como algo produzido pela cultura. Então, ele vai analisar o corpo como fruto, como produto da cultura. E ele diz, é simultaneamente um desafio e uma necessidade. Desafio, pois é algo extremamente complexo. Necessidade, para compreendermos o que é o corpo. Um desafio porque rompe, de certa forma, com o olhar naturalista, sobre o qual muitas vezes o corpo é observado, explicado, classificado e tratado. Galerinha, olhar naturalista é um olhar do corpo enquanto algo presente na natureza, algo natural, algo concreto. E ele vai dizer, que isso é um desafio porque rompe. Rompe com o quê? Com esse olhar naturalista, que muitas vezes ele vai analisar o corpo a partir de uma observação, uma explicação, uma classificação e como é tratado. Uma necessidade. Por que uma necessidade? Porque ao desnaturalizá-lo, ou seja, ao fugirmos dessa visão naturalista, revela, sobretudo, que o corpo é histórico, ou seja, fruto do seu tempo. Isso é, mais do que um dado natural cuja materialidade nos presentifica no mundo, o corpo é uma construção. Vejam isso, galera, o corpo é uma construção sobre a qual são conferidas diferentes marcas em diferentes tempos, espaços, conjunturas econômicas, grupos sociais e étnicos. Vamos lá. A pergunta é, o que é o corpo? E aí ele traz duas visões. O olhar naturalista. Na perspectiva de olhar naturalista, ele vai dizer que o corpo é observado, classificado, explicado e tratado. Essa visão naturalista, ela vai ser oposta à visão da desnaturalização. Ou seja, um olhar subjetivo. E o olhar subjetivo, ele vai analisar o corpo como algo histórico. Em outras palavras, cada indivíduo é um indivíduo do seu tempo. Por quê? Porque o corpo é uma construção que está atrelada
ao contexto histórico, ao tempo, espaço, conjuntura econômica e grupos sociais e éticos no qual o indivíduo está inserido. Então, galerinha, nesse sentido, esse olhar subjetivo, esse olhar que busca desnaturalizar o corpo, ele vai revelar que o corpo ele não é apenas uma extensão, como diria, por exemplo, os cartesianistas. O corpo ele não é somente materialidade. O corpo ele é uma construção, ele é um construto atrelado ao tempo e espaço no qual o indivíduo está inserido. Tendo dito isso, vamos agora, galera, para o comando. Olha o que o comando nos diz. A que valor da contemporaneidade o entendimento sobre o corpo expresso no texto é correlato? Letra A, individualidade. Galerinha, se o corpo ele é histórico, se o corpo é uma construção atrelada ao tempo, espaço, conjunturas, grupos sociais, o corpo não poderia ser visto como uma individualidade. O corpo ele não é individual, porque o corpo ele é uma construção do meio no qual o indivíduo está inserido. Fraternidade. Não há no texto nenhum indicativo de fraternidade. Por quê? Porque o texto não faz menção à fraternidade. O texto ele é específico ao tratar o corpo a partir de dois pontos de vista antagônicos, o naturalista e o subjetivo. Então, não é essa ideia de fraternidade, de união entre os indivíduos. Letra C, diversidade. Perfeito. Há uma diversidade de corpos, há uma pluralidade de corpos, e isso fica explícito no texto. Olha o que ele diz: mais do que um dado natural, cuja materialidade nos presentifica no mundo, o corpo é uma construção sobre a qual são conferidas diferentes marcas em diferentes tempo, espaço, conjunturas econômicas. A ideia de diversidade. Achamos a assertiva da questão. Letra E, igualdade. Não há igualdade nos corpos, galera. Cada indivíduo ele vai ser diferente, o seu corpo vai ser diferente, a construção do seu corpo, do seu eu, será diferente, porque nós somos indivíduos inseridos no nosso contexto. Então, não há essa perspectiva de igualdade. Bem como também não há a ideia de liberdade. O texto não trata sobre liberdade. O texto não aborda a questão de liberdade. Ele aborda, sim, a questão do corpo. O corpo que é natural, o corpo que é matéria, mas o corpo que também é construção, e essa construção perpassa pelo meio no qual o indivíduo está inserido. Então, como não fala sobre liberdade, já descartamos a alternativa E. Beleza, galera? Então, de acordo com o texto, a questão que melhor completa, a alternativa que melhor completa o sentido do comando da questão é exatamente essa, letra C, diversidade. Beleza? Então, diversidade está atrelado a o valor da contemporaneidade, que é abordado a ideia de corpo expressa presente no texto. Ficamos por aqui. Até a próxima.